O pastor estragou minha surpresa, que eu ia entrar cantando Quando eu estou aqui. Shalom, gente. Como vocês estão? Estão bem? Aí eu fiquei ali sentada pensando, e agora? Como que eu vou subir? O que eu vou falar? Estragou, amor. Mas amém. O Senhor sabe de todas as coisas, né? Vai que algum irmão ia ficar escandalizado comigo. Gente, mas o pastor tá só brincando. Eu não venho uma vez no ano. Ele não deixa. Eu falo assim, amor, eu quero tanto pregar mais. Eu quero tanto, tanto. Amo. Aí ele fala assim, não, Natália, tá doida? Eu que sou o pastor dessa igreja? Tô brincando, ele não fala não. Mas nós estamos numa série de primícias. E esse ano é o ano da multiplicação. E sabe algo sobrenatural que tem quando a gente está debaixo de uma visão de uma igreja? É que o que recai sobre a liderança, recai sobre todo o povo. Então, se esse é o ano da multiplicação para nós, esse é o ano da multiplicação para vocês também. Se esse é um ano de multiplicação sobre a nossa vida, é um ano de multiplicação sobre cada pessoa que tem uma aliança firmada com essa casa. Amém? Aquilo que está sobre nós recai sobre a vida de cada um de vocês. E eu profetizo nessa hora que vocês andarão nesse ano sobre unção, sobre fé, sobre multiplicação, sobre riqueza, sobre alegria, sobre tudo que o Senhor preparou para cada um de vocês. É o que eu declaro que vocês viverão nesse ano em nome de Jesus. Fala para a pessoa do seu lado, esse é o ano da multiplicação de Deus na sua vida. Se você está debaixo dessa visão, creia que você irá multiplicar. Se você está debaixo dessa unção, creia, você irá multiplicar. A palavra de Deus nos mostra que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus do impossível. Você crê que o seu Deus é o Deus do impossível? Eu creio que o meu Deus é o Deus do impossível. E às vezes, a gente tem falado tanto sobre um ano de multiplicação. E alguns por aí pensam assim, conversa fiada. Alguém já pensou? Ah, graças a Deus, ninguém pensou. Pensa assim, todo mundo vai multiplicar menos eu. Às vezes alguém entre nós pensa assim, o pastor está falando, mas é só mais uma coisa que ele está falando. Não é uma verdade sobre a minha vida. É só mais uma coisa que ele está falando. Não significa que eu vou viver essa multiplicação. Ou às vezes a gente até faz daquela matemática mais rápida do mundo. Quem sabe qual é a tabuada mais rápida e mais fácil que tem? Qual? Não. É zero. Qualquer coisa vezes zero é o quê? Zero. Você pensa assim, eu vou multiplicar o quê se eu não tenho nada? Mas eu quero te mostrar hoje que quando nós estamos debaixo de uma palavra, quando nós reconhecemos, quando nós cremos, quando nós obedecemos, nós viveremos o milagre da multiplicação. Amém? Você crê? Abra sua palavra comigo lá em 2 Reis 4. Nossa, viu? Por isso que eu não venho. Vocês não gritam? Segunda Reis 4, no versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor.
Agora veio um credor que ameaça levar os meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um de seus filhos. E ele respondeu, acabaram as vasilhas. E então o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor traga clareza sobre nós nessa noite, que os nossos corações estejam abertos para receber da porção que o Senhor tem para derramar, da verdade que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, que os nossos corações estejam abertos para receber a verdade do Senhor sobre a nossa vida e que essa palavra nos dê clareza e direcionamento sobre a multiplicação que nós viveremos nesse ano em nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês era o quê? Ele servia o profeta. Está lá no versículo 1. O meu marido que o servia morreu. O meu marido que o servia morreu. Essa viúva poderia estar desesperada. Talvez o momento mais desesperador que ela passou na vida dela até então. Por quê? O marido dela tinha morrido. Ela estava cheia de dívida. E os filhos que sobraram estavam sendo levados como escravo. Talvez nós também passamos por momentos de desespero, momentos de dificuldade, onde a gente pensa assim, e agora? O que eu vou fazer? Quem vai me dar socorro nessa hora? O que eu vou fazer para conseguir sair desse lugar? Assim como essa viúva, muitas vezes a gente passa por momentos de extrema dificuldade. Mas sabe qual que é a diferença que às vezes a gente tem? Que tem entre nós e a viúva? É que ela sabia quem o marido dela servia. Ela sabia quem o marido dela servia. Ela sabia a quem nesse momento de dificuldade ela ia recorrer. Ela sabia quem nesse momento de extrema dificuldade ela recorreria. O profeta naquela época era a representação de Deus. Então, se hoje nós temos que buscar alguém para recorrer, nós temos que buscar o nosso Deus. Hoje, se a gente precisa de alguém, se a gente pode contar com alguém em quem nós iremos recorrer aos nossos problemas, é o nosso Deus. Nos nossos momentos de dificuldade, não deixa Deus por último. Lembre-se assim, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus do impossível. Eu tenho um Deus em quem eu posso contar. Eu tenho um Deus que é comigo nos meus momentos de dificuldade. Eu tenho um Deus que é comigo nos meus momentos de fraqueza. Quando tiver difícil, não deixe o seu Deus por último. Coloque Ele em primeiro, que foi o que essa viúva fez. Ela não pediu primeiro para os vizinhos. Ela não pediu primeiro para os amigos. Ela viu e se lembrou a quem o marido dela servia. E o que ela fez? Ela clamou. E a palavra do Senhor diz para nós, clame a mim e eu responderei a vocês. Coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Quando tiver difícil, clame a Deus e Ele vai te responder. Quando tiver difícil, clame a Deus e Ele te dará resposta. Quando os fardos nos seus ombros estiverem pesados demais, clame ao seu Deus e Ele vai te responder. Ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus que faz. Ele é um Deus de resposta. Ele é um Deus de resposta. Se é esse Deus que você serve, você pode confiar nele como resposta.
Se é nesse Deus que você confia, Ele é a sua resposta. Em meio aos questionamentos, em meio às dificuldades, em meio às dores, Ele é a resposta. Você também sabe a quem clamar? Sabe? O seu Deus é a resposta. Segundo ponto, o que você tem na sua casa? Às vezes a gente espera um milagre de fora. Mas a palavra do Senhor diz: o que eu posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem na sua casa. E ela respondeu: eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. E aí eu te pergunto, você não tem nada ou você tem uma vasilha de azeite? Porque é diferente você não ter nada e você ter uma vasilha de azeite. Ainda que o azeite seja pouco, é diferente você não ter nada e você ter uma vasilha de azeite. O profeta fez enxergar o que ela tinha nas mãos dela. O profeta fez ela entender o que ela tinha nas mãos dela. Às vezes a gente olha para nós mesmos, esperando assim, alguma coisa de fora vai me trazer resposta. Alguma coisa de fora vai transformar a minha vida. Alguma situação vai acontecer e vai trazer um sobrenatural. Às vezes a gente espera até ganhar na Mega para mudar a vida. Mas a transformação vem de dentro para fora. A transformação vem de dentro para fora. Deus traz alguém para te perguntar: o que é que você tem na sua casa? O que é que você tem na sua casa? Tá difícil, mas o que é que você tem nas suas mãos? Tá pesado, mas o que é que você tem nas suas mãos? Muitas vezes você tem olhado para fora, preocupado com as aparências, com o que é externo, com o que é mostrado, com o que o outro vê. Mas o que é que você tem nas suas mãos? O que é que você tem dentro de casa? E às vezes, como a viúva, a gente responde: eu não tenho nada. Deus, hoje se você quiser uma coisa de mim aqui, ó, nada. Nada. E eu tenho certeza que se tem alguma área da minha vida e da sua vida que está estagnada, que está parada, que está morta, é porque está faltando reconhecimento do que Deus já fez por você e do que você tem nas suas mãos. Você não tem talento nenhum ou você tem pouco talento? Você não tem dinheiro nenhum ou você tem pouco dinheiro? Você não tem dom nenhum ou você tem pouco desenvolvimento do dom que Deus já te deu? Você não tem amigo nenhum ou você tem poucos amigos? Não tem ou não tem muito? São coisas diferentes. A diferença entre quem vive e desfruta do milagre da multiplicação e quem não vive e não desfruta do milagre da multiplicação é quem reconhece o que tem nas suas mãos. Você reconhece o que Deus já entregou nas suas mãos? Você reconhece o que o seu Deus já fez por você? Você reconhece que ainda que seja pouco azeite, você tem alguma coisa nas suas mãos? Você pode não ser o mais talentoso, mas se tem um pouco de talento, já é alguma coisa. Você pode ter um dom ainda que tímido, mas se você tem, já é alguma coisa. Você pode não ter muito dinheiro, mas se você tiver R$5 na sua carteira, já é alguma coisa. O que é que você tem na sua casa? O seu Deus não precisa de muito. O seu Deus não precisa de muito, Ele só precisa que você entregue o pouco que você tem. Ele faz do pouco muito, mas Ele precisa que você entregue o pouco que você tem, para que Ele possa multiplicar. Nós estamos começando um novo ano, e sabe o que nós podemos fazer de diferente?
Começar o nosso ano reconhecendo o que nós temos nas nossas mãos. Começar esse novo ano reconhecendo o que Deus já me entregou nas minhas mãos. Começar o ano enxergando e celebrando tudo que Deus já me deu. O meu casamento, a minha casa, os meus filhos, essa igreja maravilhosa, o tempo que eu tenho, a saúde que eu tenho, os amigos que eu tenho, o emprego que eu tenho. Comece o seu ano reconhecendo o que você já tem nas suas mãos. Comece o seu ano reconhecendo o que você já tem nas suas mãos. Por quantas dessas coisas você já orou? Se você tem uma empresa, você já orou e pediu a Deus por ela e Ele te respondeu. Se você tem um emprego, você já orou e pediu a Deus por ele e Ele te respondeu. Se você tem uma família, por mais que agora você olhe e fale assim, será se Deus quer esse marido mesmo que eu queria? Será, Deus, que era essa mulher mesmo que o Senhor tinha preparado para mim? Você pediu. E se está difícil, Deus está usando vocês para forjarem um ao outro. Mas foi o que você pediu e o seu Deus te deu. Às vezes você olha para o seu casamento e pensa assim, não é o melhor, mas foi o que você pediu, já é alguma coisa. De repente você não tem todo o recurso necessário para montar a empresa dos seus sonhos, mas um pouco você tem, já é alguma coisa. De repente você não tem o tempo que você acha necessário para se dedicar ao seu dom, mas o pouco de tempo que você tem, já é alguma coisa. Às vezes o talento que você tem não vai te colocar entre os melhores. Mas comece com o que você tem, já é alguma coisa. Perceba que num cenário onde essa viúva mal tinha o que comer, o que ela fez? O que ela tinha, ela entregou. Todo mundo tem o que comer em casa? Levanta a mão. Alguém não tem o que comer agora, levanta. Fiquei curiosa. Teve uns que não levantaram, vai que está passando fome. A gente ajuda, viu? Se você tem o que comer na sua casa, você já está melhor do que essa viúva. Se você tem o que comer na sua casa, você já está muito melhor que ela. E mesmo assim, para ela viver um milagre da multiplicação, ela entregou o que ela tinha. Os milagres acontecem a partir do reconhecimento do que você já tem. Aquilo que você celebra se multiplica. Então, se é pouco que você tem, celebra, porque se multiplica. Se é pouco que você tem, celebra, porque se multiplica. Sabe o que a gente tem que aprender? A celebrar no outro o que às vezes nem nós vivemos. É triste, mas o crente tem uma dificuldade com isso. Ô raça abençoada. Celebra no outro o que nem você às vezes ainda viveu. A gente no pastoreio vive situações e situações. É uma alegria, é um mar de rosas, é uma delícia. E em uma das minhas gestações, uma pessoa virou para mim e falou assim, eu não me alegro de te ver grávida. Queria que fosse eu. E eu, desde sempre, me alegrei com o filho de cada um de vocês. Se alguém compra um carro novo, a gente celebra. Se alguém compra uma casa, a gente celebra. Se alguém faz uma viagem, a gente celebra.
E essa pessoa não me fez deixar de celebrar ninguém. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que vale a pena todas essas coisas. Então, se está difícil para você, celebra. Nós temos amigos que viajam, nós temos amigos que compram, nós temos amigos que fazem coisas que às vezes nós não vamos fazer. E às vezes nem está no plano de Deus que eu viva essas coisas que eles estão vivendo. E mesmo assim eu celebro. E mesmo assim eu celebro. Eu celebrar a bênção do outro traz sobre a minha vida multiplicação. Às vezes, você não usufrui de nada de bom. E sabe por quê? Porque quando você vê alguém vivendo, você acha ruim. A régua que você mede a vida do outro é a medida que te permite receber. Se está pouco que você está recebendo, para de medir a vida do outro para que a sua medida se aumente. Se está pouco o que você está vivendo, para de medir a vida do outro para que a sua medida aumente. A inveja, a cobiça, a maledicência fazem você amaldiçoar bênçãos que o Senhor gostaria de derramar sobre a sua vida. Você tem gastado tanto tempo colocando defeito nas conquistas do outro que o Senhor não te permite viver o que Ele tem para você. Reconheça o que Deus já te entregou. Celebre o que você já tem e se alegre com a alegria do outro. Amém? Fala para o irmão do seu lado. Reconheça o que Deus já te entregou. Celebre o que você já tem. Se alegre com a alegria do outro. O terceiro ponto. Ela creu e obedeceu. Então disse Eliseu: tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. A orientação de Eliseu foi muito específica. E nisso a gente já percebe que amigos e vizinhos. Tinham vizinhos então que não eram amigos. E o que essa viúva teve que fazer? Torceu o nariz dela e pediu emprestado as vasilhas. Às vezes a gente quer viver milagres em Deus, mas a gente quer viver um milagre assim, ó. Eu vou viver aqui meu milagre, na hora que aparecer eu mostro para todo mundo. A maravilha que Deus fez na minha vida. A gente quer mostrar o milagre pronto. A coisa linda, que a gente vive, a gente não fracassa, que a gente não tem dificuldades, que a gente não precisa de vasilhas. Desse jeito não vai. Não vai. Nós também temos orientações específicas. A Bíblia nos orienta. A palavra que a gente ouve aqui a cada domingo nos orienta. Os livros nos orientam. Os pastores também nos orientam. O que falta então, pastora, para eu viver esse milagre? Crer, mas não só crer, e obedecer. Nós precisamos andar em fé e em obediência. Ouvir a palavra do Senhor e dar literalmente ouvido ao que é dito. Que isso entre no nosso coração e que não seja só mais um domingo, e que não seja só mais um culto, mas que as verdades ditas aqui sejam verdades para nós na nossa vida. Quais são as direções que você tem ouvido? Quais são as direções que você ouviu, mas até agora você não obedeceu? É isso que falta para o seu milagre chegar. O direcionamento foi: tome emprestada muitas vasilhas dos seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Quem aqui tem dificuldade para pedir ajuda? Quem tem dificuldade para pedir ajuda não vive milagre. O direcionamento foi esse. E há momentos em que Deus está só esperando você pedir ajuda de alguém para Ele operar o milagre que Ele quer fazer na sua vida. Há momentos em que Deus só está esperando o mínimo de humildade. O mínimo de humildade, você pedir uma ajuda, falar assim: eu preciso de você.
Deus precisa de pessoas participando dos ambientes de milagres, porque Ele quer fazer, mas Ele não quer fazer só na sua vida. Quantos milagres a sua vaidade tem te impedido de viver? Quantos milagres o seu orgulho tem te impedido de viver? Não existe milagre na vida de quem só vive para si. Fala para a pessoa do seu lado. Não existe milagre na vida de quem só vive para si. A palavra do Senhor diz que é na comunhão que Deus ordena a bênção. Hoje, quando acabar o culto, você pede uma vasilha emprestada. Você fica lá na porta, ô irmão, dá uma vasilha. Porque Deus não quer fazer milagres só para mudar a sua vida. Deus quer fazer milagres para que vocês saibam e todos saibam que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Pedir por vasilha é pedir por estrutura para receber o novo de Deus. Se você não sabe pedir, você não vive o novo de Deus. A viúva tinha óleo para ser multiplicado? Tinha, gente? Não tinha. A viúva tinha óleo para ser multiplicado. E o que faltava? Vasilhas. E o que isso quer dizer, pastora? Que às vezes você tem óleo, que às vezes você tem azeite, que às vezes você tem unção, mas você não tem a vasilha. Você não tem estrutura para receber o que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Você não tem estrutura para receber o que Deus tem para você. Quer dizer, sabe o que, gente? Que se você receber o que Deus tem para te dar, você acaba com a metade de Rondonópolis. Porque o orgulho vai lá em cima, o ego vai lá em cima, a vaidade vai lá em cima, a arrogância vai lá em cima. Às vezes a gente só não está pronto mesmo para receber o que Deus tem para nós. Mas graças a Deus, que para tudo Ele tem uma saída. E sabe o que a gente precisa? De vasilhas, de estruturas. E aí você vai me dizer, aonde então, pastora, que eu consigo essas vasilhas para eu receber o que Deus tem para mim? Alguém quer saber? Entre amigos e vizinhos, em comunhão com gente, na igreja com gente, lidando com gente, convivendo com gente, amando gente, servindo gente, se irritando com gente, perdoando gente, abraçando gente, aprendendo a amar quem Jesus ama, que é gente. É só nesse lugar que a gente prepara a nossa estrutura para receber o que Deus tem para nós. Deus tem prazer em intervir com milagres onde tem pessoas envolvidas. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu até fiquei pensando assim, será que é por isso que a gente não vê mais tantos milagres dentro da igreja? Porque a igreja se tornou um lugar de tanto egoísmo, de tanto cada pessoa sentada na sua cadeira, pensando o que Deus pode fazer para mim. Sem se preocupar com o outro, sem pensar no outro, sem se colocar no lugar do outro, sem querer o mínimo relacionamento com o outro. Mas agora eu tenho uma coisa importante para te dizer. Vocês estão preparados? A estrutura você arruma no meio de gente. Mas o azeite você só encontra no secreto. Entra na sua casa com os seus filhos e fecha a porta. Seja humilde para receber a estrutura no meio das pessoas, mas vai para o seu quarto, para dentro da sua casa, porque é só no secreto que você encontra o azeite. É só nesse lugar que você vai encontrar o azeite que Deus tem para derramar sobre a sua vida. O quarto ponto é o milagre da multiplicação.
A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Os seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um de seus filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E então o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos viverão do que sobrar. A provisão do nosso Deus é uma provisão abundante. Deus é o Deus que multiplica o pouco. Deus é o Deus que faz milagres mesmo no pouco. O azeite só parou de correr quando as vasilhas já estavam cheias. Ela tinha azeite suficiente para encher várias vasilhas? Não, mas Deus operou o milagre e ele só parou quando as vasilhas acabaram. O profeta disse: derrame nas vasilhas o azeite que você tem. Para o milagre acontecer, Deus não vai te pedir nada que você não tenha. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem. Você tem azeite? Então entrega, que o Senhor fará o seu milagre. A matemática de Deus é diferente da nossa. Na matemática de Deus, quanto mais você abre mão, mais você tem. E quanto mais você retém, menos você tem. Deus age conforme a estrutura que cada um de nós temos para receber. Se você não está recebendo, às vezes é porque a sua estrutura não está pronta. Tem gente aqui que às vezes está pedindo algo novo para Deus. Está falando assim: Deus, começou um ano, eu quero um ano diferente, eu quero viver uma coisa nova, eu quero viver, eu quero casar, eu quero... Não. Gente, cadê a vasilha? Deus está lá só assim: cadê a vasilha? Cadê a vasilha? Cadê a vasilha que eu quero derramar sobre você? Cadê a estrutura que você preparou para receber a porção que eu tenho para derramar sobre a sua vida? Cadê a estrutura que você preparou para receber o que Deus preparou para você? Se preocupe com a estrutura, que quem multiplica sou eu. Se preocupe com a estrutura, porque quem multiplica é o seu Deus. Não é o seu papel se preocupar como a multiplicação ocorre. O seu papel é só preparar vasilhas. Arruma suporte. Cuida do seu caráter, cuida do seu coração, cuida da sua conduta, que eu faço o milagre. Quantas pessoas têm a sua vida travada, porque não tem estrutura pronta para receber o azeite que Deus tem para derramar? O que Deus está dizendo é que às vezes você pensa que você não tem nada. Que o que você precisaria para transformar a sua vida era uma conta bancária diferente. Que o que você precisaria para transformar a sua vida era mudar de cidade. Que o que você precisaria para transformar a sua vida era mudar de casa, era mudar de marido, era mudar de mulher, era mudar de qualquer coisa. Não. O que você precisa é de azeite, é de unção, é de tempo de relacionamento com Deus. É de azeite, é de óleo, é de unção. E só tem unção quem tem relacionamento. A unção abre porta que os homens não abrem. A unção abre porta que network nenhum abre. A unção abre porta que amizade nenhuma abre. A unção abre portas para você multiplicar. E como eu reconheço, pastora, quais são as portas que Deus tem aberto para mim? Quando Deus abre uma porta, você não precisa se diminuir para entrar por ela. Os seus princípios entram com você. A sua família entra com você. Os seus valores entram com você. Aquilo que Deus colocou sobre a sua vida entra com você. Você não precisa se diminuir para passar por porta nenhuma. Porque as portas que Deus abriu, você entra com tudo que Ele te deu. Deus está te chamando para um tempo de entendimento do que Deus tem para você, do que Deus entregou para você e do que Deus preparou para você.
Às vezes você só não multiplicou ainda porque você não reconheceu o que já está nas suas mãos. Sabe o quê? Deus não tem como multiplicar a palavra que você nem abriu a boca para falar. Deus não tem como fazer do seu livro best-seller porque você nem escreveu. Deus não tem como fazer a sua empresa prosperar porque você não teve coragem de abrir. Deus não tem como multiplicar o seu GC porque você não tem um GC. Deus não tem como multiplicar a unção que você retém porque você tem vergonha. Fala para a pessoa do lado. Vasilha você pega emprestado. Dinheiro o banco te empresta. Oportunidade as pessoas te dão. Mas há coisas que só vive quem tem azeite. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite, debaixo dessa palavra. Debaixo dessa unção. Eu quero orar nessa hora e declarar um tempo de reconhecimento do que você já tem nas suas mãos. Declarar um tempo de reconhecimento do que o Senhor já entregou para você. Declarar um tempo de reconhecimento de que tudo que você tem foi o seu Deus que te deu. Declarar um tempo onde você vai preparar as suas estruturas para receber do azeite que Deus tem para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas empresas, sobre o seu emprego, sobre os seus projetos, em nome de Jesus. Eu declaro nessa hora, a cada mão levantada, a cada coração pronto, que o Senhor seja a resposta para essa hora, que o Senhor seja o milagre nessa hora, que o Senhor encontre nesse ambiente, nessas vidas, nessas famílias, vasilhas prontas para receber o azeite que o Senhor tem para derramar sobre cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos que caia fogo do céu. Nós declaramos que venha unção do alto e derrame sobre essa igreja, sobre essa casa, sobre esse povo, um tempo de discernimento, de clareza. Um tempo onde nós reconheceremos que nós precisamos de estrutura, de relacionamento, de tempo com Deus, para viver o que Ele estabeleceu sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra sua boca agora. Abra o seu coração agora e declara ao seu Deus as suas dificuldades. E declara ao seu Deus o que você precisa mudar para viver esse tempo de multiplicação, esse milagre de multiplicação. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem um novo tempo para sua família. Olhos viram, nem ouvidos ouviram um novo tempo, eu creio. Um tempo para todas as coisas debaixo do céu. É chegado o tempo. Todas as coisas debaixo do céu. Eu creio. Nova história, novo
novo tempo sobre cada vida nesse ambiente, sobre cada pessoa. Um tempo onde você vai enxergar o que já tem nas suas mãos. Um tempo onde você vai entender que você precisa preparar a estrutura. E um tempo onde você precisa encontrar no secreto o azeite necessário. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada vida, sobre cada casa, um novo tempo. Um tempo de milagres, um tempo de multiplicação. Um tempo de milagres, de multiplicação sobre cada família. Porque em cada casa, em cada família, o Senhor será reconhecido como Deus do impossível. Em cada casa, em cada família, o Senhor será reconhecido pelo Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós te damos honra, nós te damos glória e nós dizemos que Tu és sobre tudo, Senhor. Nova história, novo começo, um novo tempo eu creio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um novo tempo eu creio. Aleluia. Se você tem algum motivo para agradecer, levante as suas mãos e adore o seu Deus. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E desde já nós reconhecemos que Tu és o Senhor. Desde já nós reconhecemos que é de Ti que nós precisamos, de Ti que nós dependemos, Pai. É o Senhor quem faz tudo. E nós começamos a nossa semana te agradecendo pelos milagres de multiplicação que nós viveremos essa semana. Te agradecendo porque nós cremos que essa semana será uma semana diferente, Pai. Que essa semana será uma semana onde nós traremos ao nosso entendimento tudo que foi dito, tudo que o Senhor quis falar conosco, Pai. Eu declaro em nome de Jesus uma semana de multiplicação, uma semana de milagres, uma semana de renovo, uma semana da bênção do Senhor sobre cada família, do amor do Senhor derramado sobre cada vida. Eu declaro em nome de Jesus milagres que acontecerão pelas bênçãos que o Senhor derramará sobre cada família em nome de Jesus. Nós cremos e desde já nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor nessa noite.